Oi, 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 vamos lá, que friaca, né, minha gente? Hoje nós temos também um tema muito legal, que é a frustração por medo de impor limites. Quem nunca? Fala sério! Quem nunca fez isso, não é verdade? Pois é. Então, hoje a live é desse tema fantástico: a frustração por medo de impor limites. Então, como quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar desse tema fantástico, a frustração por medo de impor limites. Como eu sempre digo, eu sou um pouco assim como vocês. Eu queria atingir a minha melhor versão. Eu senti essa grande dificuldade dentro de mim, que precisava adquirir o autoconhecimento para poder me relacionar melhor com as pessoas. E lá atrás, no ano de 2006, eu embarquei num mestrado em análise transacional, no qual abriram-se vários horizontes e diversas possibilidades. E desde então, eu comecei a fazer cursos de hipnose clínica, de coaching, e comecei a atender amigos e familiares. E de repente, estava todo mundo pedindo para que eu abrisse mais a minha agenda para atender mais pessoas. Pois é, então eu decidi a fazer lives para passar mais ainda os meus conhecimentos. E hoje eu tenho o prazer de dizer que eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas próprias vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação, como eu conquistei, as pessoas que eu ajudei a conquistar também conseguiram adquirir essa tranquilidade na sua vida pessoal, profissional, financeira, emocional e espiritual. E se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber identificar como que essa frustração por medo de acabar colocando limites pode te fazer um mal danado, pode te causar males muito, muito piores do que outros. E saber constatar irá fazer com que você caminhe mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada, que o navio já vai zarpar. Como eu sempre digo, eu trago a vocês uma grande oportunidade, que a oportunidade é aquela qualidade, é o caráter de algo que é oportuno, uma circunstância conveniente, útil, benéfica, interessante. O que é isso, Silvia? É um método SAV, o seu autoconhecimento valorizado vai fazer com que você tenha plena convicção do que ocorre na sua vida e o que você pode fazer para alterar isto, para modificar. Como se eu fosse, uma vendedora de sonhos, eu sempre pergunto a vocês: o que você deseja? Qual é o seu grande desejo? Independência emocional, ser mais feliz, ser mais próspero, ter mais saúde, ser mais confiante, ter mais tempo para com a sua família, ter mais alegria, ser mais leve, uma vida mais flexível, trabalhar a sua espiritualidade. Então
vem comigo que você vai se dar bem. Hoje eu quero falar isso com vocês. Mediante o método SAB, seu autoconhecimento valorizado vai trazer uma grande transformação na sua vida. E eu trago aqui hoje este tema fantástico, que é a frustração por medo de impor limites. E todas as vezes que nós temos esse medo de impor limites, outras pessoas virão colocar limites para gente. Então, atenção, queridão, atenção, queridona, nós não podemos ser manipulados, uma marionete nas mãos das pessoas. Vamos lá. Quando nós falamos em frustração, a palavra frustração é esse estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir satisfação de uma exigência que está ali, ó, pulsando dentro da gente. Isso é a frustração. E quando nós falamos na frustração, lá no termo jurídico, é claro, é um ato que visa elidir a lei. E quando emprega com violência ou fraude, constitui até mesmo um crime, punido, gente, punido por lei. Então, quando nós falamos na frustração, é tudo isso, mas muitas vezes nós temos medo, e o medo é esse estado afetivo que fica dentro da nossa consciência, que está mostrando que é um perigo, ao contrário, não é isso? Que nós precisamos suscitar esta consciência, esse estado em si, que muitas vezes o medo, ao se sentir ameaçado, seja por um animal selvagem, seja por um outro tipo de coisa, até um medo de algo que não é real, mas está aqui no nosso imaginário. O medo é esse temor, é essa ansiedade que causa dentro das pessoas o lado seu irracional, que vai fundamentar ali num receio. Por exemplo, agora nós estamos nos períodos aí, né? O ano todo o povão tomando a vacina. Ai, eu tenho medo da injeção. Ter medo de tomar injeção, vai ficar com medo de tomar a vacina. Não pode. É um medo, é um temor que não precisa ter esse receio. Mas quando nós falamos no medo, ele pode sim estar ali, ocasionado, ok? Quando a gente fala da palavrinha impor, tornar obrigatório ou indispensável, forçar a cumprir alguma coisa, impor um novo regime de trabalho. Ao invés de você trabalhar das 8 às 18, você vai trabalhar das 14 às 22, vai mudar, vai impor alguma coisa, fazer com que se apresente ao espírito, incutir. Quando eu fazia o meu mestrado, a minha professora, a minha orientadora, ela trabalhava muito uma palavrinha que se chamava inculcar, que é o mesmo significado, é sinônimo de incutir. Por quê? Porque o incutir é colocar dentro da gente. E o inculcar, Silvia, é pôr na cuca, inculcação, né? Então, tá infundindo, inspirando para que as pessoas sigam isso. Por exemplo, a sua figura impunha respeito dentro de uma determinada circunstância. E quando nós falamos nos limites, nós observamos que limite, nós podemos olhar que são linhas, uma linha que determina uma extensão espacial, local, que separam duas extensões. Também os limites pode ser visto como momento, espaço de tempo
que vai determinar uma duração, ou que separa duas durações. Por exemplo, lá no limite da Idade Média, com os tempos modernos, nós vamos ter limites. E isso tudo para falar para vocês a grande importância que nós precisamos observar, que é impor limites às pessoas que estão ao nosso entorno. E, gente, impor esses limites não é fácil. Por quê? Porque muitas e muitas vezes nós vamos priorizar as necessidades dos outros. E detalhe, um detalhe muito importante: quando nós priorizamos as necessidades dos outros, a nossa necessidade vai, entrar em detrimento das nossas necessidades. E a partir disso, nós vamos nos sentir como? Culpados. Sentindo culpados quando dizemos ao outro que sim, ao invés de dizermos não. E muitas vezes também nos sentimos culpados de falarmos não, quando, na realidade, queríamos falar sim. Olha como que isso é louco, traz uma coisa na nossa cabeça, uma culpa muito grande. Então, a culpa traz pensamentos como: se eu não fizer isso, eu serei uma péssima amiga. Essa minha amiga não vai mais gostar de mim. Esse meu amigo não vai mais querer a minha amizade. Por quê? Porque eu disse não. Percebe? Sou uma pessoa egoísta, porque eu estou me priorizando. Acho que sou uma pessoa muito, muito ruim, porque eu não consegui ajudar o outro, um amigo, um vizinho, quando eu poderia. Mas, gente, será que nós precisamos mesmo nos sentirmos desta forma? A culpa traz esses tipos de pensamentos. E primordial, aprender a impor estes limites não significa defender a qualquer custo. Não, porque é isso que tem que ser. A sua opinião é que, alto lá. Por quê? Porque as nossas opiniões, as nossas crenças, os nossos desejos, as nossas vontades, como se fosse uma imposição. Ok? É saber pautar as coisas. Também não significa que você vai ter que ser sincero o tempo todo. Eu sempre falo aqui nas minhas lives, o sincericídio tão grande vai matar o outro. Pois é. Por quê? Porque quando você é extremamente sincero o tempo todo, o que pode acontecer? Você não pode estar ali naquele exato momento. Mas eu sou super sincera. Tá? Precisa falar. Olha, não combinou o seu cachecol aí, Silvia, com a roupa. Pode falar. Mas toda hora você vai ter que falar alguma coisa sem levar em consideração o que os outros pensam ou sentem. São os sentimentos do outro. Por isso que eu sempre falo, o sincericídio demais, de vez em quando atrapalha. Então, nós precisamos nos pautar nessas questões. Então, quando eu digo impor limites, significa informar as outras pessoas o que pode ou não fazer. O que, na realidade, precisamos e queremos. Como assim? Aquilo que eu quero que o outro saiba que o limite é até aqui. Daqui para lá não dá. No direito, nós falamos que o direito do outro vai até onde começa o direito do outro, do terceiro. O meu direito vai até onde começa o do outro. A partir dali para frente, cabe a ele, não cabe a mim. Se eu adentrar, eu vou começar a interferir no direito do outro. Então, isso não pode acontecer. Por isso que eu falo que
impor estes limites, né? E significa, na realidade, informar as pessoas: olha, eu quero isso e também não gosto daquilo outro. Ponto. Como determinadas brincadeiras, eu vou falar por mim, eu não gosto de brincadeiras de mão, sabe? De tapas. Ai, meu, não faz esse tipo de brincadeira comigo. Por quê? Porque perde a amizade. Ah, Silvia, então se você não gosta de brincadeiras de tapas, significa que eu também não vou fazer com outras pessoas. Percebem, gente? É expressar o que queremos e o que não queremos, sem esquecer, é claro, obviamente, os desejos dos outros, levando sempre em consideração o que essas pessoas sentem, pensam, tá? Agora, não adianta eu falar assim: olha, eu não admito esse tipo de brincadeira de mão, de tapa, essas coisas que fazíamos muito, né, na adolescência, e eu nunca gostei. Então, não adianta eu falar que eu não gosto, mas eu ir lá e praticar no outro. Percebe? É esse tipo de coisa que a gente precisa deixar muito claro. Impor limites é estabelecer linhas com os outros e conosco, que não devem ser cruzadas. No exemplo que eu trouxe aqui, de, um tapa do braço, tal, não gosto, é o meu limite. É um tipo de brincadeira que eu não vejo como saudável. Então, eu não gosto para mim, eu também não vou fazer para com o outro. Observem sempre isso. Tem dois grandes pesquisadores, que Edvard Hall e Robert Sommer. Eles são pioneiros no estudo de espaço pessoal. Olha que interessante, gente. Ter estudos de espaço pessoal que vão garantir esses limites. São mais do que os territórios físicos. São também os territórios que irão levar as emoções. Trata-se, na realidade, de um lugar onde nos sentimos mental, física e emocionalmente protegidos. É um refúgio, gente. Essa é a grande verdade, onde ninguém pode nos agredir. Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando dessas linhas. Essa linha que muitas vezes ela não pode ser cruzada. É uma linha tênue. Nesses estudos, é claro, eles vão revelar que é comum que essas fronteiras, de vez em quando, elas sejam ultrapassadas no dia a dia. Essas barreiras acabam sendo ultrapassadas? Sim. Então, essas barreiras que nem sempre nós conseguimos proteger com a atenção, na realidade, necessária, para quê? Para que não sejam derrubadas. Então, é observar sempre qual é a nossa posição. Quando eu falo que esses limites são importantes, impor é também extremamente importante. O que, na realidade, né, me trava de vez em quando, na hora de impor um limite? Como que isso acontece, né? O que me limita ao impor limites e dizer não em alguns momentos? Já pararam para pensar isso? Provavelmente, muito provavelmente, é o medo. Medo do quê, Silvia? Da rejeição. A rejeição pelo outro é um medo muito grande. E esse medo faz com que, muitas vezes, as pessoas, quando querem serem aceitas num determinado grupo, numa determinada tribo, aceita. Olha que coisa. Eu tenho estudado bastante em relação a tribos, e sempre que a gente fala numa tribo, a tribo, para você adentrar a uma tribo,
Você só entra nesta tribo porque você quer ter esse sentimento de pertencimento. E quando você está entre amigos, você quer se fazer presente. Reparem, gente, que o nosso maior medo é a rejeição. Quando as pessoas tratam umas às outras com indiferença, isso causa um mal gigantesco no psicológico. Um mal maior do que você chegar e falar uma série de barbaridades, impropérios. E aí a pessoa fala assim, nossa, ela falou tudo isso para mim. Ok, mas se ela fizesse uma ação de indiferença, gente, isso é terrível. É terrível. Então, muitas e muitas vezes, na hora que a pessoa vai colocar um limite, o que limita a impor esse limite, em muitos e muitos momentos, são, na realidade, medo. Medo de dizer esse limite e o medo de ser rejeitado. O medo de não ser aceito. Por exemplo, quando a gente observa entre amigos que um amigo ou um colega de trabalho pede uma ajuda, né? Ah, um colega pediu ajuda. Ah, mas eu não quero. Ou eu não considero tão conveniente assim, legal, eu ir lá e fazer isso. Mas o medo que a pessoa sente de que aquela relação pode vir a se deteriorar, a se perder, é um fator primordial para fazer com que a outra pessoa, mesmo não querendo, ela vai e fala que vai fazer. Ela aceita. Então, muitas e muitas vezes, priorizamos as necessidades dos outros em detrimento das nossas necessidades. E, queridões, queridonas, muitas e muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós vamos nos sentir culpados. Culpados quando dizemos não a alguém porque eu não quis ir em tal lugar. Ou quando falou sim e queria dizer não. Olha como é que fica isso. Como eu já tinha dito, essa culpa fica essa briga muito grande dentro da pessoa, que é, ai, se eu não fizer, ai, eu não vou ser boa amiga, ai, se eu fizer, eu tô fazendo contra a minha vontade, ai, eu sou muito egoísta se eu não for. Às vezes você quer estar lá na sua casa, com a perninha para cima, não tem problema. Você não será uma pessoa ruim. Percebem? Esses pensamentos, quando reiteradamente ocorrem na sua vida, eles vão exagerando. Exagerando, exagerando, a tal ponto que, evidentemente, essa pessoa começa a se sentir mal. Olha isso, gente. E aí você começa, eu não sou uma pessoa ruim. Por quê? Porque você deixou os seus planos ali do lado para fazer a vontade do outro? Só porque o outro achou que o que era para fazer para ele era mais importante que para você? E aquilo que você tinha que fazer não era importante? É isso que a gente precisa observar. É saber priorizar os meus interesses. Qual é o interesse do outro? Percebem, gente? Não se trata, e aqui eu falo, gente, muito, muito a respeito disso. Não se trata de ser egoísta e querer se colocar acima de tudo e de todos. Longe disso. Mas também não podemos nos colocar lá embaixo e sempre falando sim, sim e amém para os outros. Então, não se trata de ser egoísta,
e nem de colocar o outro ali num pedestal e eu só onde? Ah, lá deixada para trás, lá embaixo. Não, é uma questão que a gente precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio, ele é, muito, muito bem-vindo. Percebem, gente, que nós precisamos ter um equilíbrio para as coisas? Ao mesmo tempo, quando não colocamos limites, o que vai acontecer? Vai acontecer que tendemos sempre a assumir a responsabilidade de tudo. E quando nós assumimos a responsabilidade de tudo e de todos, nos envolvemos, olha atenção, nos envolvemos em excesso nos problemas do outro. Peraí, deixa eu ver se caiu a minha ficha. É, isso mesmo, cabecinhas explodindo. Oi, Dudinha, é isso, até porque esses dias tá sendo só decepção. Pois é. Gente, quando nós não colocamos esses limites, começamos a assumir coisas que não eram nossas. Atenção, se não eram nossas, eram de outras pessoas. E a responsabilidade é de quem? É do outro, não é sua. Por favor, veja isso. É primordial observar isso. Quem está lá no YouTube, já dá um like. Vamos lá, compartilhando. Quem precisa ouvir esta live? Gente, quando nós fazemos isso, nós começamos a pegar aquilo que era do outro. Olha isso, quer dizer que eu pego uma carga imensa e que não te pertence? Exato. No final das contas, o que vai acontecer? Você vai estar arrebentado, estrupiado e com as suas prioridades deixadas de lado porque assumiu as prioridades dos outros. Percebem? É difícil dizer não, gente. É muito difícil, porque tendemos a assumir a responsabilidade das tarefas que era do outro, que não são de nossa responsabilidade. Não é minha, não é sua, é de quem? É do outro. Percebem o grau de importância que nós precisamos observar? Por que, Silvio, você está frisando tanto isso? Porque eu conheço um número gigantesco de pessoas que deveriam estar aqui, ouvindo esta live, para saber que a responsabilidade cabe ao outro. Mas, gente, vocês devem conhecer umas centenas de pessoas que transferem a responsabilidade para o outro. Então, atenção, atenção. Ajudar os outros fazendo o trabalho que é deles, quando eles mesmos deveriam, na verdade, estarem fazendo, você está resolvendo o problema dele. E o seu, quem que vai resolver? Gente, não cabe a nós, não cabe a mim, não cabe a você. Cabe àquela outra pessoa. Sabe? Lembrem-se que o problema cabe ao outro. Não é seu. Então, se esse pacote de problemas não é seu, por que você está abraçando? Então, eu volto a dizer, o medo de se sentir ali rejeitado é gigantesco. O medo da rejeição vai desempenhar um papel determinante nisso. Vai fazer com que você assuma a responsabilidade que não te cabe, não te pertence. Pertence ao outro. Mas nos colocamos ali e achamos que é nosso. Não, não é. Então, preste atenção nisso. Ok?
É importante também observar se esse problema, essa responsabilidade é do outro, cabe a ele. Por isso que é importante saber impor esses limites. Por quê? Aí vem a grande questão, a pergunta-chave da live de hoje. Por que é tão importante aprender a impor os limites, Silvia? Que é conhecer a ti mesmo. Percebem, gente, que isso, quando eu faço essa pergunta-chave, por que é tão importante aprender a impor esses limites? Primordial, conhecer a si mesmo. E a gente só consegue, aí vem a grande tchan, o X da questão. A gente só consegue verdadeiramente conhecer a si mesmo com o autoconhecimento. Não tem outra forma. Quando nós nos conhecemos verdadeiramente, é o autoconhecimento. A partir disso, para impor limites, é preciso ter ali um bom conhecimento sobre si mesmo e suas próprias necessidades. Quais são os seus limites? Até onde você pode ir? Percebe? E até onde o outro pode ir. São coisas primordiais na sua vida. Então, amores, quando eu falo isso, é primordial que nós observemos isso. Por quê? Porque quando você desenvolve o autoconhecimento, fica mais fácil você aprender a pôr limites. E aí, mediante isso, vai ficar claro, cristalino. Então, quando eu falo que impor os limites é primordial e tem tudo a ver com o autoconhecimento, o método Sábio Seu Autoconhecimento Valorizado é para isso. É preciso um bom conhecimento sobre si mesmo e sobre as suas próprias necessidades. Consiste sempre em estar presente, sempre consciente do que você quer e do que você precisa. A grande questão é, pergunte a si mesmo. O que você quer? Primeira coisa. Segunda, do que você precisa? O que faz você se sentir confortável? Olha, gente, essas questões mudam toda a maneira de você ver a vida. Completamente. Então, queridos, quando nós vamos impor um limite, os limites em si, vai permitir, por sua vez, que você se respeite mais, que você se ame mais. Na medida em que você vai desenvolvendo, vai colocando, vai impondo esses limites, isso vai acontecer e os outros vão respeitar naturalmente. Por quê? Porque você estabeleceu esses limites. Compreenderam? Não se esqueçam daquele exemplo. Não adianta eu não gostar de tapas, da brincadeira de tapas, e eu não gosto que faça comigo, mas eu chego e vou fazer com o outro. Opa! Isso não é impor limites. Por quê? O limite só funciona para o seu lado e para o outro. Percebem? Então, atenção quanto a isso. Aí vem uma grande questão. Se eu vou impor limites e vai fazer com que as pessoas me respeitem mais, sabe aquele ditado popular, né? Você
para ser respeitada, tem que se dar o respeito? Pois é. Então, os limites também. Você impõe limites, é até aqui, beleza. Não posso ir daqui para frente. Ok, mas e para o outro? Também tem que funcionar da mesma forma. Gente, os benefícios, eles vão ajudar muito, muito mesmo na autoestima. Impor os limites, consequentemente, vai fazer com que aumente muito mais a sua autoestima. Simplesmente, Silvia, pelo fato de falar sobre essa questão, sim. Por quê? Porque você precisa falar. Deixe claro, olha, isso é meu limite, só pode ir até aqui, daqui para lá. Não dá, não vai. Por quê? Porque não vai rolar, não vai ser dessa forma. Então, é primordial? Sim. E, gente, quando você impõe os limites, esse benefício que eu falei, que vai aumentar a sua autoestima, ao se sentir melhor consigo mesmo, consigo mesma, vai aumentar a sua autoestima, você vai perder o medo de se mostrar como você é verdadeiramente, o seu eu de verdade. Percebem isso, gente? Quando eu falo de mostrar este eu verdadeiro, é essa a questão. Por quê? Porque você não tem medo de ser deixado de lado. Você não tem medo de ser ignorado. Você não vai ter medo de não pertencer a uma tribo. Oi, Alexandre, seja bem-vindo, queridão. Você vai perder esse medo e vai sim mostrar quem você é verdadeiramente. E vai liberar essa tensão contínua de ter que estar alerta para fazer tudo o que os outros querem, para atender aos anseios dos outros. Percebem? Ai, se você se sentir ameaçado, que alguém vai te deixar de lado, vai prejudicar ali, vai prejudicar a sua vulnerabilidade. Gente, não. Você vai se sentir livre, leve, solto, né? Livre na realidade para expressar as suas necessidades, independentemente de como os outros vão recebê-las. Sem sentir culpa por não fazer o que o outro ou os outros esperam que você faça. Aprender a estabelecer esses limites também é aprender a dizer não. Um não bem grande. Quando temos vontade, sem nos sentirmos obrigados a ter que falar sempre sim. Amém, eu aceito, pois não, ok, eu concordo. Tem gente que não sabe fazer assim, só sabe fazer assim. E, gente, cá entre nós, não é legal. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver relações saudáveis e equilibradas. Mediante relacionamentos saudáveis, equilibrados, vão ficar muito mais fácil. Esta é uma forma de se relacionar muito bem com as outras pessoas de uma maneira saudável, equilibrada, sem que haja esse desequilíbrio, essa desigualdade, quanto ao que cada um contribui para com a relação. Não pode ser dessa forma. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Oi, Mairinha. Tudo bem, lindona? Então, queridos, percebam que relações saudáveis, equilibradas, elas são
primordiais para sabermos colocar limites, tá? Pensem nisso. Você será capaz cada vez mais de mostrar aos outros como você quer que eles se comuniquem com você. E isso vai trazer muita satisfação pessoal, só sua. Não cabe a mim, não cabe ao outro, não cabe ao terceiro, cabe a você. Por que, Silvia? Porque se você agir desta forma, a frustração, o estresse em si, diante de ausência de limites, porque você não sabe como se portar. E isso vai fazer com que as pessoas, muitas e muitas vezes, abusem da sua boa vontade. De olhar a sua essência e se aproveitar disso. E não vai ser legal. Então, vai causar esta frustração e um estresse muito grande porque você não estabeleceu limites. E relações nas quais você não coloca limites. Por quê? Eu quero fazer uma live só para falar de tribos. Porque você não pertence à tribo e para ter esse sentimento de pertencimento, você não colocou limites. Então, você vai ficar frustrado, vai gerar um estresse gigantesco. Por quê? Porque você não sabe como o outro vai se portar. Percebe? Atenção. Muita, muita atenção quanto a isso. Ok? Oi, Michele, lindona, seja bem-vinda. Percebam as coisas ao entorno. Depende de quem? De você. Não depende da Silvia, não depende do Joãozinho, não depende da Mariazinha, depende exclusivamente de você. Então, faça isso. Para quê, Silvia? Para você conquistar o respeito. Ao conseguir respeitar os seus limites, o outro vai te respeitar. Percebem isso? Como é importante conseguir respeitar seus limites e os limites dos outros, as suas relações serão saudáveis, estáveis, duradouras. Ter relações saudáveis, gente, não é relacionamento só entre cônjuges, casais, namorados, não, com quaisquer pessoas. O respeito poderá ser sentido nas relações e ninguém se sentirá invadido pelo outro. Por quê? Porque você vai dar o espaço, o limite que você quer dar. Agora, se você não colocar limites, a pessoa, né? Vamos abrir um parêntese. Você tá lá no banheiro, a pessoa tá entrando lá no seu banheiro e você tá lá usando o banheiro. Percebe? É por limites. A plaquinha na porta, opa, tem gente. Não dá para entrar. Ok? Então aprenda a impor os seus limites. Os seus limites para os outros vai nos permitir fortalecer. Fortalecer e criar aspectos relacionados com o bem-estar pessoal. Eu não falei agora há pouco sobre a autoestima. Quando você se respeita, você se ama e você desenvolve muito mais a sua autoestima. Isso vai possibilitar identificar, delimitar quais são as suas necessidades. Eu sempre falo, hoje eu tenho o prazer de dizer que eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas próprias vidas. No momento que você coloca os limites, você, naquela hora, está sendo protagonista das suas próprias escolhas. Foi você. Esse senso
de responsabilidade na sua vida para com o outro. É importante? É fundamental. Eu diria, é essencial. Gente, face primordial que saibamos colocar limites. Para quê? Para que o outro não invada o seu espaço. Os nossos limites, os nossos espaços. Até onde vai? Mas cabe somente a cada um. Não cabe a mim. Não cabe ao outro. Cabe a você saber e dizer, delimitar ali. Pode fazer isso ou não pode, Silvia? Beleza. E, gente, nada de falar achando que o outro vai ler as entrelinhas. Seja claro. Fale lá com todas as letras garrafais, se precisar. Mas não precisa gritar. Mas fale claramente quais são os seus limites. Não deixe dúvidas. Por quê, Silvia? Para que o outro tenha plena certeza e convicção de que esses são seus limites. Ok? Isso é primordial. Eu sempre tenho falado aqui nas minhas lives de que nós não somos perfeitos. Eu sempre falo isso. Eu não sou perfeita, eu sou um ser em eterna construção e evolução. Se nós não somos perfeitos, somos seres em evolução, cabe a gente observar que essa ideia de perfeição não existe, gente. Ninguém é perfeito, tá? Então, atenção. Você não precisa, sei lá, a perfeitinha ou perfeitinho para sim, senhor, falar amém para tudo, tá? Pense realmente nisso. Que é para refletir muito. A vida é imperfeita. Muitas e muitas vezes nós vamos cair, machucar o joelhinho, ralar o joelho, mas nós vamos levantar, por quê? Porque isso não é fracasso. São o quê? Aprendizados. Resultados de muitos e muitos aprendizados que nós temos no decorrer das nossas vidas. E eu sempre trago aqui para vocês, crise é o realinhamento de uma prioridade não cuidada. Então, se você está frustrado, no estresse total, por quê? Porque estava com medo de impor limites, é porque você não colocou naquele determinado momento quais eram realmente os seus limites. Então, realinhe. Se está em crise, é porque não foi realinhado. Então, precisa realinhar. Amores, é bíblico. Na Bíblia, em Isaías 26:3, vai trazer que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Significa confie. Confie no seu taco. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Confie no seu taco. Nada de querer acreditar no taco do outro, do vizinho. Por quê? Porque às vezes você vai pela cabecinha do outro e se dá mal. Então confie em você. E ao confiar, saiba sempre que Deus vai mostrar o melhor caminho para que você siga tranquilamente. Como eu sempre digo, eu tenho esse grande propósito de ajudar as pessoas a serem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Simples assim. E quando eu digo simples assim, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Levanta aí o traseirinho da cadeira e faça.
Pense sempre nisso. Queridos, eu falei que eu vou fazer uma bateria de lives sobre a frustração. E quinta-feira eu vou fazer frustração por medo de não se arriscar. Tem um ditado popular, quem não se arrisca, não petisca. É a live de quinta-feira, ok? Queridos, gratidão imensa por cada um de vocês que acompanham as minhas lives. Eu e o Instituto Save, toda a minha equipe, só temos que agradecê-los cada vez mais. Que eu possa ser melhor hoje, daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã, daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Queridos, gratidão imensa. Super beijo e até quinta, ok? Depois eu vou colocar uns exercícios lá nas minhas redes sociais. Comentem. Super beijo.